Olá, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito felizes e amando muito Jesus. Eu não sei se você sabe, mas foi Jesus, foi Deus que criou o sexo. E o sexo, ele é algo sonhado, criado por Deus. Assim, quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele fala: crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra. Deus ele sonhou, Deus ele criou, ele fez do sexo algo sonhado por ele. Só que o sexo, hoje em dia em especial, nós temos vivido algo totalmente banalizado. Esse carnaval que nós passamos, eu vi coisas assim horríveis, onde o sexo ele é deturpado, ele é machucado, ele é ferido na vida das pessoas. E aí eu tenho uma coisa pra te dizer: a igreja ela não condena o sexo. A igreja ela condena o sexo antes do casamento, porque o sexo antes do casamento, ele é uma mentira. Ele é uma mentira, ele é pecado pelo simples fato de um estar mentindo pro outro com o seu corpo. É engraçado que um noivo, quando ele vai ter a sua esposa em casamento na igreja, ele diz: eu me entrego a ti, eu me dou a ti, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. E na relação conjugal, na relação sexual, onde os dois eles estão juntos na cama, eles repetem novamente aquilo que foi dito no altar: eu me entrego a ti, eu me dou a ti, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Só que acontece que o sexo fora da uma realidade matrimonial, ele se torna pecado, porque com o meu corpo eu posso dizer a verdade, ou com o meu corpo eu também posso mentir. Se eu estou falando aqui pra vocês, vocês estão me vendo nesse vídeo e vocês veem eu com uma cara desse jeito. Lógico que vocês vão perceber, eu posso até falar com minhas palavras: eu tô motivado, eu tô alegre, eu tô descansadíssimo, mas vocês vão perceber que com o meu corpo eu estou mentindo. Uma coisa que eu tenho pra te dizer é que na relação sexual, fora de uma perspectiva matrimonial, é pecado o sexo, porque é um mentindo pro outro, é um dizendo: eu me entrego a ti, eu me dou a ti, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Só que depois, meu amigo, que passou aquela transa, cada um vai pro seu lado, cada um vai viver a sua vida, não tem mais nenhum a ver com o outro. Ei, o matrimônio, ele é uma coisa bela, o sexo é uma coisa bela e ele é guardado e sonhado por Deus dentro de uma perspectiva matrimonial. Ei, se você namora, se você tem um namorado que ele quer fazer sexo com você toda hora, que ele precisa ser provado o amor dele pelo sexo ou pelo qualquer toque sexual, eu tenho uma coisa pra te dizer: é melhor você terminar o seu namoro do que um dia você chegar diante de Jesus e ele não saber quem você é. É melhor você querer parar de pecar, você querer largar esse seu namorado. Ele não é o amor da sua vida, ela não é o amor da sua vida. E se ele leva você ao pecado, se ela leva você pra longe de Deus, eu tenho uma coisa pra te dizer: essa pessoa não é a que Deus sonhou pra sua vida. Uma coisa eu tenho pra dizer: é duro viver a castidade. Eu luto pra viver a castidade. A minha vida religiosa me leva a isso, a lutar, uma luta feroz pra viver a castidade, pra amar Cristo Jesus acima de tudo. Mas se alguém me tirar de Cristo, se alguém me roubar de Cristo, por mais que eu ame aquela pessoa, eu vou mandar aquela pessoa embora da minha vida, porque muito mais vale eu viver minha vida pra Jesus do que viver uma vida longe dele, porque a minha vida vai além dessa terra. Se tem alguém que quer te levar pra um canto, pra um quarto escuro, pra qualquer outro lugar, sai fora. Esse namoro não é pra você. Se um namorado ele obriga a namorada a fazer alguma coisa, se um namorado ele quer obrigar a namorada a fazer alguma coisa, ou a namorada obrigar um namorado, eu tenho uma coisa pra dizer: esse namoro não é sadio. O sexo ele é criado por Deus, ele é sonhado por Deus, mas dentro do matrimônio, porque o sexo ele tem uma potência forte pra me levar pra Deus. O sexo, pela minha linguagem corporal, o meu corpo ele pode falar de Deus. Quando eu vejo uma pessoa muito santa caminhando na rua, eu falo: poxa, aquela pessoa, o jeito que ela caminha, o jeito que ela fala, o jeito que ela gesticula, me fala de Deus, me apresenta de Deus. O sexo também fala de Deus, e dentro de uma realidade matrimonial, o sexo pode impulsionar o outro para Deus. O sexo ele pode santificar o outro. Por isso, namorado, namorada, se guarde. Não tem coisa mais linda do que poder dizer: olha, essa aqui é a mulher da minha vida, olha, esse aqui é o homem da minha vida. De poder dizer: olha, eu me guardei para essa mulher, eu me guardei minha vida inteira para essa mulher, eu não deitei com nenhuma outra mulher porque eu quis ela, eu guardei ela, eu esperei por ela, eu esperei por ele, eu sonhei com ele. Deus ele preparou esse homem para mim, ele não se deitou com mais ninguém, porque ser virgem não é vergonha para ninguém. Ser virgem é um prêmio que Jesus ele dá para almas que ele ama. E se um dia você perdeu a sua virgindade, se um dia alguém roubou a sua virgindade, se você quis perder a sua virgindade, eu tenho uma coisa pra te dizer: em Cristo Jesus, tudo em Cristo Jesus é restaurado, tudo em Deus ele é restaurado. Eu não sei qual é a ferida que fizeram na tua alma, a ferida que fizeram no teu corpo, mas eu sei que tem alguém que pode te curar, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Se guarde pra tua esposa, se guarde pro teu esposo, se guarde, sabe, e ame aquele momento. É como a palavra de Deus vai nos dizer em Cânticos, no capítulo 4, no versículo 12: um jardim fechado tu és, minha irmã. Que você olhe pra tua namorada, você que deseja casar,
casar com ela, que você olhe pro teu namorado, você que deseja casar com ele, e olhe pra ele como um jardim fechado, que você só vai ter acesso depois do casamento. E nesse jardim fechado você vai encontrar o próprio Cristo caminhando nele, porque ele viveu uma vida inteira casta pra amar você, pra se entregar a você. E naquele dia, naquele glorioso dia que vocês se casarem, que vocês se dedicarem um ao outro, vocês possam falar: eu me guardei, a minha pureza foi guardada até o dia de hoje pra você, como um presente. A castidade é um presente que Deus nos dá. A nossa sexualidade é um presente que Deus nos dá. Nós não temos que tratar a nossa sexualidade como um bicho, como um animal, como um bicho de 7 cabeças, não. Mas é possível tratar a nossa sexualidade como uma amiga e saber que, embora ela talvez nos machuque, embora talvez a castidade nos leve a nos machucar, nós podemos saber que a castidade ela também pode me levar a amar a Cristo, viver uma vida inteiramente por Jesus. Eu lembro ainda quando eu estudava, eu estava no colégio, no primeiro ano do ensino médio, e eu cheguei no colégio, era uma escola nova, e algumas meninas foram perguntar pra mim se eu tinha camisinha, e eu falei que eu não tinha camisinhas e que eu era virgem, que eu não gostava muito daqueles assuntos. As meninas começaram a dar risada de mim, contaram para alguns outros rapazes da minha sala que começaram a me zoar, e começaram a me chacotear, e começaram a pegar no meu pé. E eu lembro que foi muito difícil pra mim, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande de fazer amigos, eu era bem conhecido no meu colégio, e quando eu mudei pra esse novo colégio, eu tinha encontrado uma realidade muito difícil, onde as pessoas elas viviam uma vida totalmente devassa, totalmente longe, totalmente indiferente a Cristo e a igreja. E nesse mesmo dia tinha uma apresentação de trabalho de artes, e eu fui falar lá na frente, o grupo era eu e mais um rapaz, e eu, antes de começar a apresentação do trabalho, eu comecei a falar sobre castidade para aquele povo. Engraçado que eu comecei a falar sobre pessoas feridas e sobre se entregar ao outro sem que o outro saiba pelo menos o seu nome. Aquele dia as meninas elas começaram a encher os olhos de lágrimas, porque elas sabiam que a sexualidade delas estavam ferida e que tinha uma ferida no coração delas que ninguém poderia curar, somente Jesus poderia. A sede que havia no coração delas, o desejo que havia no coração delas era de alguém que as amasse de verdade. Tem uma coisa pra te dizer, rapaz: tudo que uma menina quer é ser amada, é ser cuidada, é ser tratada como uma pessoa digna de respeito. Uma mulher, ela não é um objeto, ela nunca vai ser um objeto. Por mais que ela se sinta, ela não vai ser um objeto. É engraçado que no pecado original, a mulher ela é atingida na sua afetividade. Não à toa que hoje a gente vê as mulheres com roupas cada vez mais curtas, querendo chamar a atenção de homens. E os homens, eles são feridos no seu olhar. O homem, ele se torna alguém que só vê. O homem, ele se torna alguém que só quer olhar. O pecado do homem está na concupiscência do seu olhar. Então o homem, ele olha por uma mulher com desejo de possuí-la, e a mulher olha para o homem com desejo de possuí-lo, e o homem começa a buscar na mulher, através do amor, o sexo, e a mulher começa a buscar no homem, através do sexo, o amor. Ou seja, a mulher precisa ser amada e o homem, ele tem uma necessidade sexual para ser suprida. Mas dentro de uma perspectiva cristã, católica, apostólica, eu preciso olhar para minha esposa, eu preciso olhar para o meu esposo como um ícone de Deus. Você precisa olhar para sua namorada como aquela pessoa que você, olhando para ela, você consegue contemplar o próprio Deus que vive nela, amar o próprio Jesus que vive nela, amar o próprio Jesus que vive nele. A castidade é um prêmio dos valentes, a castidade é um prêmio de Cristo, a castidade é um prêmio daquelas almas que se decidiram unicamente a viver por Cristo Jesus. Uma coisa eu tenho para te dizer, meu amado: guarde a tua pureza para aquele dia, guarde a tua pureza e a tua santidade para aquele dia. Não é vergonha nenhuma ser virgem, não é vergonha nenhuma ser casto, não é vergonha nenhuma ser contra o mundo, não é vergonha nenhuma ter um namoro santo, pelo contrário, é glória, porque o nosso sofrimento momentâneo e ligeiro tem nos preparado um peso de glória que será eterno, porque nós não miramos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Nós miramos nas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. As coisas que não se veem estão muito além dos nossos olhos, as coisas que não se veem estão muito além dos nossos pensamentos. Embora incompreensivelmente o mundo nos entenda, nós vivemos uma vida unicamente para Jesus, e mesmo que o mundo não nos entenda, Ele nos entende, Ele vive em nós, Ele respira em nós, Ele atua em nós. A castidade é um prêmio, e guarde ela para aquele que vai viver uma vida inteira ao seu lado, que não é uma transa, não é uma relação sexual, não, você não precisa disso. Você precisa de alguém que te ame para sempre, todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe e que o evangelho continue a nos incomodar. Fique na paz.